Olá, muito bem-vindos ao canal Impávido Colosso. Eu sou o Kleber Lucas e vamos tratar hoje aí de informações a respeito do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Também vamos conversar um pouquinho como ficou aí a situação da PL da anistia do 8 de janeiro. Também temos um assunto sobre Janones, é isso mesmo, o deputado Janones do Avante. E o último assunto de hoje do nosso vídeo é sobre o diretor de Silvio Almeida, né? O ex-diretor aí do ministro Silvio Almeida, também trazendo aí reclamações sobre o ex-ministro dos Direitos Humanos. Nós começamos com o senador Jorge Seife, que em entrevista ao Jornal da Oeste, né? O senador Jorge Seife, na tarde de quinta-feira, de ontem, melhor dizendo, ele trouxe aqui algumas informações como anda a situação aí do impeachment do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, do STF, junto ao Senado, né? O que Rodrigo Pacheco pode fazer e o que Rodrigo Pacheco não está fazendo. Mas o que você, eleitor, pode fazer nesse momento, que é pressionar o seu senador, pressionar até mesmo o Rodrigo Pacheco, você de Minas Gerais, você que votou no Rodrigo Pacheco, você pode aí pressioná-lo, né? Com educação, enfim, botar uma pressão em cima dele para que ele venha aí a aceitar, né, esse pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Bom, olha só, o senador Jorge Seife, do PL, ele afirmou que o apoio da população é imprescindível para o avanço do processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, do STF. O parlamentar deu a declaração na edição da última quinta-feira do Jornal da Oeste, na quinta-feira, dia 12. O senador Seife diz o seguinte: se o senador Rodrigo Pacheco, do PSD, conversar com os líderes dos partidos e o pedido do impeachment não for deliberado, será imprescindível que a população ajude, afirmou Seife. As pessoas devem ligar para os parlamentares e pressioná-lo. Ele diz que até o momento dessa entrevista, ao menos 36 senadores apoiam o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Contudo, sem mencionar nomes, Seife também afirmou que conhece ao menos 7 parlamentares que disseram que vão assinar o pedido de urgência e, com isso, o número chega aí a 43 senadores, suficiente para abrir o processo. Já para a cassação final, seriam necessários 54 senadores, mas para que o processo seja iniciado, somente 41 é necessário, ou seja, a maioria simples aí do Senado para que o processo então seja iniciado. Seife também disse que Pacheco está trazendo aí um prejuízo para sua imagem ao fazer vista grossa ao processo. Além disso, também descredibiliza o Congresso Nacional. O senador se referiu ao número de provas contra o ministro Alexandre de Moraes, além dos cerca de 1,5 milhão de brasileiros que assinaram aí a petição online. Ele comenta que na última segunda-feira, Pacheco disse que vai analisar o caso com toda a prudência em respeito aos colegas que protocolaram o pedido. Palavras de Pacheco ao receber lá o pedido de impeachment no seu gabinete. Na ocasião, Pacheco não deu nenhum indicativo de que daria o prosseguimento ao pedido, conforme então apurou a revista Oeste. Ele se comprometeu apenas em receber a solicitação. Apesar disso, o político catarinense, ele disse estar otimista com a abertura do processo. O principal motivo do otimismo de Seife é porque, diz ele, nunca tivemos 133 deputados federais que apoiam a medida e cerca de 43 senadores que estão aderindo aí ao pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Será que vai? Não sei, né? Vamos aguardar. Bom, o governo sabe que vai perder no PL da anistia, diz relator. Rodrigo Valadares, do União Brasil do Sergipe, explicou aí os principais pontos do projeto para anistiar os manifestantes do 8 de janeiro em entrevista ao Jornal da Oeste também. Durante essa semana, o deputado parlamentar aí comentou alguns pontos sobre esse projeto de anistia. Ele comentou também que a oposição tem votos para aprovar o PL da anistia já na CCJ. Valadares também disse que se o governo tivesse os votos
para impedir, né, o suficiente para impedir que fosse aprovado na CCJ, eles não partiriam para obstrução, para atrapalhar os trabalhos ou atrasar os trabalhos. Eles então já seguiriam aí para o voto e tentariam vencer no voto. Como sabem que vão perder no voto, ficam tentando adiar o inevitável. A obstrução, né, pelos parlamentares aí governistas, da base governista e também por parte do Centrão, ocorreu aí na terça-feira, cerca de 3 horas de obstrução, que impediu aí que houvesse a votação. Apenas começaram então as discussões aí sobre esse projeto da anistia, mas não houve prosseguimento e ficou então acordado que esse projeto ele só vai ser votado após as eleições municipais, então, lá para o mês de outubro. Olha só, esse projeto ele anula as multas contra os condenados e também a lei deve tirar aí as condenações contra os manifestantes. O deputado ainda explicou que o texto realiza modificações na Lei de Segurança Nacional que embasou aí as condenações do Supremo Tribunal Federal do STF. E aqui ele fala algumas coisas que esse projeto aí, que essa PL prevê, né? Abre aspas para o deputado. A gente faz essas alterações, inclusive prevendo habeas corpus para decisões do STF, readequa o foro e cidadãos comuns sendo julgados pela Corte Máxima do país, disse Valadares. A gente faz várias adequações para que fatos como esse, com esses malabarismos jurídicos, não ocorram mais no Brasil. Ainda falando alguns pontos sobre o PL da anistia, ele disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro não está incluso nesse projeto, até mesmo um pedido próprio aí de Bolsonaro. Ele foi excluído aí do rol dos anistiados, disse o deputado Rodrigo Valadares em entrevista aí ao jornal da revista Oeste, ok? Então, é mais uma situação que a gente vai aguardar agora no mês de outubro para ver o que vai acontecer, se esse projeto vai passar pela CCJ ou talvez ele possa ser barrado. Depende aí, claro, das manobras aí do governo. E aí, você lembra do Janones? Pois é, o deputado Janones, André Janones, de Minas Gerais, foi indiciado por participação em esquema de rachadinha. O deputado terá de responder pelos crimes de associação criminosa, peculato e também corrupção passiva. Isso foi aí a Polícia Federal, né, indiciou o deputado André Janones, do Avante, de Minas Gerais, então, por participação em esquema de rachadinha em seu gabinete. Em linhas gerais, essa prática envolve a devolução de parte dos salários de assessores a políticos. A investigação começou depois de denúncia de ex-funcionários do seu gabinete, né, acusarem aí o deputado de estar exigindo aí parte do pagamento deles para que esses assessores devolvessem aí ao deputado Janones. A reportagem, ela tem aqui alguns dados sobre o que aconteceu em 2019 e 2020, sobre aí o patrimônio do deputado, um aumento, aí um ganho de patrimônio de 64 mil para 86 mil e alguma coisa, né? Um aumento aí de 22 mil reais, se eu não me foge aqui a minha conta matemática aí. A polícia ela ainda aponta Janones como eixo central da associação criminosa que se beneficiava aí das rachadinhas. A investigação expôs a ilicitude de seus atos em todas as etapas, desde o início até o desfecho, afirmou a PF. Janones é suspeito de se apropriar de parte da remuneração dos seus assessores parlamentares. A denúncia se baseia em um áudio de 2019 em que o deputado diz a assessores que alguns deveriam devolver parte do salário para ajudá-lo a compensar um prejuízo que ele alegava ter tido em 2016, quando perdeu a eleição para a prefeitura de Ituiutaba, em Minas Gerais. Em dezembro do ano passado, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, então, solicitou investigação, um pedido aí do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, e que abriu aí um inquérito para apurar a conduta de Janones. Janones, que é conhecido aí por ser bastante falador, né, espalhador de fake news também, enfim, tem um monte de coisa, um monte de acusações aí contra o deputado Janones de Minas Gerais. Será que o Janones também vai cair? Veremos, né? Bem, outra notícia que ganhou destaque nos últimos dias no noticiário nacional foi, então, a demissão do ex-ministro dos Direitos Humanos,
Silvio Almeida, acusado aí de assédio sexual por membros aí do seu gabinete, inclusive também pela ministra Aniele Franco, né, que o acusou também de assédio sexual. Bem, agora, em entrevista ao portal Metrópolis, um ex-servidor do Ministério dos Direitos Humanos relatou assédio moral, então, ou seja, o ministro não só assediava sexualmente os seus subordinados, como também assédio moral, ofensas aí proferidas pelo ex-ministro Silvio Almeida. Estamos falando do sociólogo Leonardo Pinho, ex-diretor de promoção dos direitos da população em situação de rua do Ministério dos Direitos Humanos. Ele afirmou que foi xingado e também foi ofendido por Silvio Almeida e que recebeu uma ameaça anônima um dia antes da demissão do ministro. Na reportagem, o assessor, né, o ex-assessor, o Leonardo Pinho, ele traz aqui algumas revelações do que aconteceu, do que o ex-ministro Silvio Almeida ele fazia aí nos bastidores com os seus subordinados. Ele diz que certo dia o ministro o chamou para o gabinete dele e disse que ele era incompetente e que era uma vergonha, declarou aí o sociólogo. E, além disso, o ministro deu murros na mesa, bateu no próprio peito, foi agressivo, gritou, levantou da cadeira dele e veio do meu lado a uns 20 centímetros para me intimidar. Pensei que ele ia me agredir e me dar um soco. Fecha aspas para Leonardo Pinho. Pinho também afirmou ter recebido uma ameaça por meio de uma ligação anônima na quinta-feira, dia 5. Ainda o ex-servidor ele prossegue falando o seguinte, que Silvio Almeida pediu para o servidor que gravasse reuniões. Em outubro, Almeida convocou Pinho ao gabinete e fez uma exigência específica. Segundo Pinho, ele me pediu para gravar reuniões com a minha equipe, que tinha se recusado a assinar documentos fora do fluxo do ministério. Disse então aí o servidor ao portal Metrópolis. E aqui ele vai falando ainda mais coisas a respeito do ex-ministro Silvio Almeida. Ele fala o seguinte, olha só, por outro lado, o servidor mencionou que não sofreu esse tipo de retaliação com ministros do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Leonardo Pinho participou de reuniões com ex-ministros como Damares Alves, dos Direitos Humanos da época, Eduardo Pazuello, da Saúde, e ele também comparou essas experiências com a convivência que ele teve com Silvio Almeida. Abre aspas para Pinho. Nunca fizeram algo parecido comigo, afirmou Pinho. Bom, tá então mais um ex-assessor aí fazendo denúncias a respeito do ex-ministro Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos. Isso que ele era ministro dos Direitos Humanos. Imagina se não fosse. Obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no Impávido Colosso. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e, claro, nós nos vemos num próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.